Em novembro de 1991, uma garota de 17 anos desapareceu misteriosamente após participar de uma festa em sua cidade natal. Horas depois, seu carro foi encontrado abandonado em um estacionamento escolar próximo à sua casa, mas ela parecia ter evaporado no ar. A comunidade ficou em choque e o caso rapidamente se transformou em um quebra-cabeça sombrio para as autoridades. O principal suspeito parecia intocável e tinha testemunhas prontas para confirmar o seu álibi. No entanto, quando a ciência entra em cena, nenhuma mentira resiste por muito tempo. Afinal, o DNA fala. E naquele caso, ele gritou por justiça. Felizmente, o verdadeiro responsável por levar a jovem foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Crystal Faye Todd nasceu em 4 de janeiro de 1974 na cidade de Conway, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Crystal era uma jovem carismática e querida por amigos e familiares que tinha um bom coração, típico de uma garota que cresceu em uma comunidade tranquila, onde era conhecida por sua simpatia e por manter fortes laços com aqueles ao seu redor. Em novembro de 1991, Crystal estava no último ano do ensino médio e vivia na pequena cidade agrícola de Conway, na Carolina do Sul. Seu pai havia falecido quando ela ainda era muito nova. Crystal cresceu como uma criança feliz, ativa na igreja, cantava no coral do grupo de jovens e sonhava em ir para a faculdade. Ela era uma jovem animada, de boa personalidade, bem-humorada, extrovertida e adorava passar tempo com seus amigos. Na noite de 17 de novembro de 1991, Crystal, então com 17 anos de idade, pediu à sua mãe permissão para ir a uma festa. Connie, a mãe de Crystal, concordou, mas com uma condição clara. Até às 2 da manhã, ela deveria estar de volta em casa. A jovem prometeu que cumpriria o combinado e sua mãe acreditou que assim seria feito, pois Crystal era uma jovem muito responsável que sempre cumpria com o prometido. Após ter participado da festa com seus amigos, pouco antes da 1 da manhã, Crystal foi deixada no estacionamento de um shopping para pegar o seu carro. Como ainda restava cerca de 1 hora até o horário combinado para ela regressar a casa, a jovem disse que aproveitaria o tempo para comer algo antes de retornar. Ninguém imaginava que aquelas seriam as últimas palavras de Crystal e a última vez que a jovem seria vista com vida. Quando o relógio marcou 2 da manhã e Crystal ainda não havia chegado, Bonnie, sua mãe, tomada pela angústia, entrou imediatamente em contato com a polícia. Em desespero, ela também ligou para Ken Register, o melhor amigo de Crystal desde a infância, perguntando se ele sabia onde ela estava. Ken afirmou que não tinha visto Crystal naquela noite. E essa resposta apenas aumentou a inquietação de Bonnie, que, sem esperar mais, telefonou para um amigo. O amigo de Bonnie saiu da cama sem hesitar e juntos os dois percorreram as ruas silenciosas de Conway, na Carolina do Sul, vasculhando cada canto em busca da jovem. Na manhã seguinte, a busca terminou com um presságio sombrio. O carro de Crystal foi encontrado abandonado em um estacionamento de uma escola. No interior estavam sua bolsa e o seu casaco. Crystal, no entanto, havia desaparecido e o que estava por vir mergulharia toda a comunidade em um pesadelo inimaginável. Ao ouvir que o carro de sua filha havia sido encontrado, mas que a bolsa e o casaco da jovem estavam no interior do veículo, em seu coração, Bonnie teve a certeza de que sua filha tinha sido levada por alguém, pois ela não sairia sem seus pertences e não estaria andando pelas ruas sem o seu casaco no frio de novembro.
Poucas horas após a descoberta do carro abandonado, 2 homens estavam em um campo remoto. O objetivo dos dois era apenas um: caçar. Quando seguiram por uma trilha, algo chamou a sua atenção, e não era uma presa. Eles notaram que no chão havia uma trilha de que levava a uma vala próxima. Ali, encontraram o corpo de uma mulher parcialmente despida e com múltiplas perfurações. No dedo da mulher encontrada havia um anel de formatura. Em seu interior estava gravado um nome: Crystal Todd. Naquela manhã gelada de novembro, Boniface Todd viu seu mundo desabar. Após uma madrugada inteira de angústia e buscas incansáveis, a notícia chegou como um golpe impossível de suportar. Crystal havia sido encontrada, sem vida, em um campo isolado. A dor foi imediata, paralisante, incompreensível. Bonnie ficou sem chão, tomada por um vazio que palavras não poderiam preencher. Diante da tragédia, ela expressou o que muitas mães já sentiram diante da perda de um filho. Um desejo profundo e dilacerante de trocar de lugar. Bonnie disse que daria a própria vida se pudesse ter poupado a filha. Eu só queria que tivesse sido eu no lugar dela, afirmou entre lágrimas. Eu já vivi tanto e ela ainda nem tinha começado a viver. Diante da perda irreversível, restava aos investigadores responder à pergunta: quem havia feito aquilo com Crystal e por quê? Inicialmente, os investigadores cogitaram que o autor dos atos pudesse ser de fora da região, mas as evidências forenses apontavam para alguém mais próximo. Com o passar dos dias, Bonnie afirmava que sua vida havia perdido sentido, que ela apenas existia, passando os dias sem forças sequer para se levantar da cama. O corpo de Crystal foi submetido a uma autópsia médico-legal. O médico legista responsável por realizar a autópsia observou que Crystal tinha uma lesão defensiva na sua mão esquerda, o que ele achou muito estranho, já que a jovem era destra. Ele se questionou: se a mão direita era sua mão dominante, por que a jovem teria usado a mão esquerda para se defender? A resposta veio quando a sua análise chegou ao crânio. O cérebro humano é dividido em 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. Cada hemisfério controla o lado oposto do corpo, em um fenômeno conhecido como controle motor cruzado. Isso significa que o hemisfério esquerdo do cérebro é responsável por comandar os movimentos do lado direito do corpo, enquanto o hemisfério direito comanda o lado esquerdo. Essa organização se dá porque os principais feixes nervosos que transmitem os comandos do cérebro para os músculos, chamados de trato córtico-espinal, cruzam de um lado para o outro no nível do tronco encefálico. Assim, se uma lesão ocorre no lado esquerdo do cérebro, esta pode causar paralisia ou fraqueza no lado direito do corpo e vice-versa. No caso de Crystal Faye Todd, os médicos notaram algo estranho. As marcas de defesa estavam apenas na mão esquerda, embora ela fosse destra. Isso sugeriu que sua mão dominante, a direita, estava paralisada no momento do ataque. A explicação veio a seguir: uma lesão profunda que atingiu exatamente o lado esquerdo do crânio, provavelmente danificando o hemisfério cerebral esquerdo. Com isso, seu lado direito do corpo, incluindo o braço dominante, teria ficado incapacitado, impedindo-a de se defender com eficácia. O médico legista explicou que isso indicava que, quando foi alvo, Crystal estava consciente e não estava imobilizada. Além disso, ela tinha noção do perigo. As evidências forenses também confirmaram que Crystal havia sido estu e que sua vida foi tirada de um lado da estrada e, posteriormente, ela foi levada até o outro lado. Para os investigadores, isso indicava que o verdadeiro culpado estava em pânico e tentava se desvincular de seus atos, sugerindo também que provavelmente nunca havia tirado a vida de alguém antes e era inexperiente neste tipo de crime. Na busca por suspeitos,
os investigadores analisaram os pertences de Crystal e uma descoberta interessante foi feita quando eles analisaram os seus cadernos escolares. Em um dos cadernos de Crystal, os investigadores encontraram algo que chamou a atenção imediatamente. Na capa, ela tinha escrito o nome Andy Tyndall. A descoberta levantou suspeitas e os detetives passaram a investigar quem era aquele homem. Amigos próximos de Crystal contaram que ela tinha conhecido Andy por meio de um amigo em comum, mas que não tinham notícias de que os dois tinham algum tipo de relacionamento. Ainda assim, os antecedentes de Andy rapidamente colocaram-no no topo da lista de suspeitos. Andy Tyndall, de 22 anos, já havia sido condenado por roubo e, naquele momento, era procurado pelo estado do Alabama por violar os termos de sua liberdade condicional. Além do histórico criminal, a polícia descobriu outro fato alarmante. Andy tinha um comportamento recorrente de se envolver com garotas do ensino médio, um padrão que despertava sérias preocupações. Para os investigadores, parecia que finalmente haviam encontrado o verdadeiro culpado. Ele correspondia ao perfil traçado, um homem jovem, com passagens pela polícia, comportamento predatório e acesso fácil a adolescentes. Diante disso, os investigadores se convenceram de que estavam no caminho certo. Andy Tyndall era, até aquele momento, a melhor pista que eles tinham. No entanto, o que a ciência revelaria a seguir mudaria completamente o rumo da investigação. Apesar das fortes suspeitas que recaíam sobre Andy Tyndall, a investigação tomou um rumo inesperado quando os resultados do exame forense começaram a ser analisados em detalhe. Durante a autópsia, foi coletada uma amostra de sêmen do corpo de Crystal, e essa amostra foi enviada ao laboratório forense. No laboratório, através de uma análise serológica, os especialistas identificaram que o algoz tinha sangue do tipo O. Além do grupo sanguíneo, eles também analisaram a enzima PGM do doador daquela amostra. A PGM, sigla para fosfoglicerato mutase, é uma enzima presente em fluidos corporais como sêmen e sangue. Seu valor forense está no fato de que ela possui diferentes variantes ou subtipos genéticos, o que ajuda a restringir a identificação de um indivíduo dentro de uma população. No caso em questão, o que realmente chamou a atenção foi o que o doador da amostra de sêmen encontrada no corpo de Crystal possuía um subtipo raríssimo da enzima PGM. Esse tipo raro da enzima restringia ainda mais o grupo de possíveis doadores. Combinando o tipo sanguíneo e o subtipo da enzima PGM, os especialistas estimaram que apenas cerca de 2% da população poderia se encaixar naquele perfil. Mas o avanço mais decisivo na investigação ainda estava por vir. Relembrando, esse caso aconteceu em novembro de 1991, aproximadamente 6 anos após a primeira vez que uma análise de DNA foi utilizada como evidência em um caso criminal. E esse tipo de análise, na altura, era relativamente nova e, por isso, tinha grandes custos financeiros. Felizmente, os investigadores do caso Crystal tiveram acesso a esses recursos e a amostra coletada foi enviada ao Laboratório de Genética Forense. Lá, os analistas conseguiram extrair DNA a partir do sêmen e, em seguida, obter um perfil genético. O poder de individualização fornecido pelo DNA é muito maior quando comparado ao poder de individualização das análises serológicas, as análises das proteínas. Assim, com os marcadores genéticos investigados, os cálculos estatísticos indicaram que aquele perfil genético poderia ser encontrado em 1 a cada 1 milhão de caucasianos e em 1 a cada 1 bilhão e 300 milhões de afrodescendentes. A análise foi precisa e inquestionável. E, mais importante, foi a análise feita a seguir. O principal e único suspeito, Andy Tyndall, forneceu uma amostra biológica para análise. A partir dessa amostra, foi obtido o perfil genético de Andy. A seguir, o seu perfil foi comparado ao obtido através da amostra criminal, e o resultado dessa comparação indicou que não havia uma correspondência. Surpreendentemente, a ciência inocentava o principal suspeito.
A análise de DNA indicava que Andy Tyndall, apesar de seu passado criminoso e histórico perturbador, não era o responsável pelo ocorrido com Crystal. Com isso, os investigadores se viram obrigados a abandonar a principal linha de investigação e voltar à estaca zero, pressionados pelo fato de que o verdadeiro culpado ainda estava em liberdade. E mais que isso, segundo os perfis psicológicos traçados, ele poderia ser alguém muito mais próximo de Crystal do que todos imaginavam. Mais de 1.000 pessoas compareceram ao funeral de Crystal Faye Todd. Desolados, seus amigos carregaram seu caixão. Sua mãe, ainda em luto, juntamente com a polícia, fez um apelo à comunidade, implorando para que, se alguém soubesse de alguma informação ligada ao ocorrido, que, por favor, ligasse para a polícia. Em resposta ao apelo por informações, um morador de Conway procurou as autoridades com um relato que reacendeu a investigação. Ele afirmou que, na noite de sábado, passou pelo estacionamento onde, na manhã seguinte, o carro de Crystal foi encontrado. E essa suposta testemunha disse ter visto o carro da jovem parado com um homem e uma mulher ao lado do veículo. Aquela informação, vinda aparentemente do nada, deu à polícia uma nova pista concreta a seguir. Baseando-se na descrição fornecida por essa testemunha, os investigadores elaboraram um retrato falado do homem visto no local. Para o espanto de todos, a semelhança do homem como namorado de Bonnie, mãe de Crystal, era inegável. Segundo os próprios agentes responsáveis pelo caso, não havia dúvida de que o homem descrito se parecia muito com o companheiro de Bonnie Faye Todd, mãe de Crystal. A investigação, então, tomou um rumo inesperado. A polícia começou a questionar o quanto Bonnie realmente sabia sobre o que tinha acontecido com sua filha. Seria possível que ela estivesse encobrindo algo? Então, surgiu uma nova testemunha que confirmou ter visto duas pessoas perto do carro de Crystal naquela mesma noite fatídica. E, mais uma vez, a descrição coincidia com a de Bonnie e de seu namorado. No entanto, ao ser interrogada novamente, essa mesma pessoa admitiu que, naquela noite, havia consumido bebidas alcoólicas. E, refletindo melhor, admitiu que talvez só tivesse visto Bonnie na manhã seguinte, domingo, quando Bonnie, acompanhada por seu namorado, encontraram o carro da filha abandonado. A reviravolta foi emocionalmente devastadora para Bonnie. Ser considerada suspeita no assassinato de sua própria filha foi uma dor que se somou à perda irreparável que ela já enfrentava. Em um desabafo, Bonnie disse que amava sua filha profundamente e era simplesmente terrível ser colocada nessa posição, estando sob suspeita de ter tido algum envolvimento em algo tão monstruoso. Com Bonnie finalmente descartada como suspeita e Andy Tyndall oficialmente inocentado através da análise de DNA, os investigadores voltaram à estaca zero. A sensação de frustração era palpável. A cidade de Conway, ainda em choque com a brutalidade dos atos, assistia à investigação se arrastar, enquanto o verdadeiro responsável pelo ocorrido com Crystal permanecia solto, andando pelas ruas livremente. Os investigadores, diante do impasse e da ausência de novas evidências concretas, decidiram recorrer a uma ferramenta utilizada em casos complexos e sem solução aparente: a elaboração de um perfil comportamental elaborado do autor do Para isso, contaram com o trabalho de especialistas em perfis criminais, profissionais treinados para analisar não apenas as evidências físicas deixadas para trás, mas também os aspectos psicológicos e comportamentais dos criminosos. A construção de um perfil comportamental, embora não seja uma ciência exata,
baseia-se em décadas de estudos sobre padrões de comportamento de criminosos. O processo começa com a análise minuciosa da cena e das circunstâncias em que os atos aconteceram. Os analistas procuram entender como o criminoso pensou, agiu e reagiu durante o ocorrido, que escolhas fez, como tratou a vítima e que tipo de riscos estava disposto a assumir. Tal técnica é fundamentada em observações interpretativas e, portanto, representa uma opinião especializada, mas subjetiva. Ainda assim, pode ser extremamente útil para direcionar investigações que parecem estar em um beco sem saída. Com base no comportamento do assassino de Crystal, o perfil traçado revelou que o autor era muito provavelmente um homem branco, com idade entre 20 e 25 anos, fisicamente forte, emocionalmente instável e com um histórico anterior de problemas com a lei. A análise sugeria ainda que ele conhecia Crystal e não apenas de vista. Tratava-se de alguém próximo, possivelmente um amigo, alguém que morava a poucos quilômetros de sua casa. A forma como o ato foi cometido indicava raiva, impulso e uma confiança perigosa de que ele jamais seria considerado suspeito. Essa conclusão alarmou a comunidade e mudou completamente o rumo da investigação. Se o verdadeiro culpado era de fato alguém do círculo íntimo de Crystal, isso significava que ele poderia estar acompanhando de perto o desenrolar das investigações. Talvez até tinha atendido ao seu velório, abraçando os familiares em luto. A partir dali, os investigadores começaram a olhar de forma diferente para os rostos conhecidos que cercavam Crystal, seus colegas de escola, amigos da família, vizinhos. Como o perfil comportamental sugeria que o verdadeiro culpado poderia estar entre os amigos, a polícia solicitou que os seus conhecidos do sexo masculino fornecessem voluntariamente amostras de sangue para que, assim, os seus respectivos perfis genéticos fossem obtidos. A seguir, os perfis genéticos desses conhecidos de Crystal seriam comparados ao perfil obtido através da amostra de sêmen encontrada em seu corpo. Apesar das análises de DNA serem relativamente novas e as pessoas ainda não entenderem completamente o que aquilo significava na altura, os conhecidos de Crystal concordaram em fornecer essas amostras de sangue. O processo aconteceu da seguinte forma: aquele seria um ato voluntário. A polícia trabalhava com uma lista de nomes e, uma vez que algum homem do convívio de Crystal era identificado, ele era abordado e convidado a fornecer uma amostra de referência, nesse caso, uma amostra de sangue. E, felizmente, todos os homens abordados aceitaram ceder uma amostra de forma voluntária. Algo inesperado, completamente inesperado aconteceu. Quando o Laboratório de Genética Forense entregou os resultados das análises de DNA, os investigadores não conseguiram acreditar no que estavam vendo. O perfil genético de um dos homens do círculo de convívio de Crystal coincidiu perfeitamente com o material genético encontrado no corpo da jovem. A amostra correspondia ao doador número 44. A descoberta provocou uma reviravolta na investigação, pois o responsável por aquela amostra era alguém que até então jamais havia sido considerado uma ameaça. O doador da amostra número 44 era Ken Register. Com o nome de Ken Register agora no centro das investigações, a polícia precisava descobrir o que mais ele escondia. Tudo que antes parecia comum, sua presença constante, sua disposição em ajudar, sua proximidade com Crystal e sua família, passou a ser analisado sob uma nova perspectiva. O homem que todos acreditavam conhecer, talvez tivesse vivido por anos sob uma máscara cuidadosamente construída. Quando a polícia começou a investigar mais a fundo o passado de Ken Register, o que encontraram foi inquietante. A imagem de bom rapaz, amigo fiel e cidadão comum, rapidamente começou a ruir diante de uma série de fatos perturbadores que até então haviam sido ignorados ou eram desconhecidos pela maioria. A primeira das descobertas foi o seu temperamento explosivo.
Embora não fosse algo amplamente divulgado, algumas pessoas próximas sabiam que Ken podia perder o controle com facilidade, demonstrando raiva intensa em situações comuns do dia a dia. Mas o mais alarmante veio à tona com 2 ocorrências policiais anteriores aos eventos trágicos que envolveram Crystal Todd. Apenas 2 meses antes do ocorrido com Crystal, 2 estudantes universitárias relataram que Ken havia parado o carro próximo a elas sob o pretexto de pedir informações. No entanto, ao se aproximarem, ele expôs-se de forma indecente, um ato de exibição obscena que resultou em uma denúncia formal. O incidente parecia isolado, mas para os investigadores passou a ser um forte indicativo de que havia uma face oculta em Ken. Ele era alguém capaz de transgredir os limites sociais de maneira agressiva. Mais chocante ainda foi o relato de um episódio ocorrido 3 anos antes, quando Ken ainda era menor de idade. Ele havia sido acusado de fazer telefonemas obscenos a uma mulher, durante os quais descrevia com detalhes como gostaria de a e a seguir. Na época, o caso foi tratado como uma brincadeira de mau gosto, e Ken foi encaminhado para acompanhamento sem maiores consequências legais. O mais perturbador, no entanto, era o fato de que a descrição das ameaças que ele fez durante esses telefonemas eram assustadoramente semelhantes ao ocorrido com Crystal. Os investigadores começaram a traçar conexões entre o comportamento passado de Ken e o que havia acontecido com a jovem, que ele dizia ser sua melhor amiga. A frieza com que ele havia agido, tudo indicava que o ato não havia sido um impulso, mas sim um desfecho calculado por uma mente profundamente perturbada. Para Bonnie Fee Todd, mãe de Crystal, cada nova informação era como uma facada em seu coração. Saber que alguém que frequentava sua casa, que dividia refeições com sua família, em quem ela confiava cegamente, era, na verdade, um predador, tornava o luto ainda mais devastador. Ao ser confrontado, Ken Register negou qualquer envolvimento no ocorrido com Crystal. Sentado diante dos investigadores, o jovem manteve a aparência calma, quase indignada, como alguém que se via injustamente acusado. Ele insistia que não tinha visto Crystal naquela noite e repetia que jamais faria mal à sua melhor amiga. Mas o cerco estava se fechando. A cada rodada de interrogatório, os detetives apresentavam novas informações, o DNA, o histórico de comportamento e agora o testemunho emocionado da própria mãe de Crystal, que não conseguia entender como não tinha visto sinais. As peças começavam a se encaixar para todos, menos para Ken, que continuava a afirmar ser inocente. Porém, para os investigadores, uma pergunta pairava no ar. Se Ken era realmente o culpado, por que ele teria voluntariamente fornecido uma amostra de seu DNA? A resposta a essa pergunta virá logo a seguir. Após aproximadamente 6 horas de interrogatório, tudo mudou. O tom da conversa foi suavizado. Um dos investigadores entrou na sala com um papel dobrado em suas mãos. Ele disse a Ken que ali havia uma mensagem de sua mãe. Segundo o policial, a nota dizia: Ken, meu filho, diga exatamente o que aconteceu. Seja honesto, tudo vai ficar bem. E nesse momento, ao ouvir que sua própria mãe esperava a verdade dele, Ken Register cedeu. Baixando os olhos e com uma voz fraca, ele murmurou: fui eu. Ken confessou ter encontrado Crystal por volta da meia-noite, próximo ao estacionamento da escola. Ele disse que ela estava em seu carro e ele passou por ela, também em seu carro, e perguntou se ela queria ir dar uma volta, visto que ainda tinha quase 1 hora antes dela ter que voltar a casa. Crystal não pensou 2 vezes antes de decidir entrar no carro de seu amigo de infância para conversar e dar um passeio. Segundo ele, no interior do veículo, os dois tiveram relações consensuais. No entanto, a análise forense contradizia essa versão, indicando sinais claros de violência e ausência de consentimento. Ao ser questionado sobre o que aconteceu em seguida, Ken relatou que, após uma discussão, Crystal o ameaçou, dizendo que, caso ela engravidasse, ela diria a todos que ele a tinha Segundo ele, ela afirmou que iria destruir a sua vida.
Ken disse que foi nesse exato instante que ele perdeu o controle. A frieza com que Ken descreveu os acontecimentos chocou os policiais, mas, mais ainda, a brutalidade dos detalhes que se alinhavam com os laudos médicos. Ken havia limpado o seu carro meticulosamente após o ocorrido, o que explicava a ausência de provas físicas em seu veículo. Em sua casa, foi encontrada uma caixa vazia de uma faca que poderia ser semelhante à usada em Crystal. E acerca da correspondência de DNA, ao ser confrontado com essa revelação, Ken demonstrou surpresa e incredulidade. Ele chegou a questionar os policiais: por que eu teria dado uma amostra de sangue se eu fosse culpado? Para ele, aquela coincidência genética parecia impossível. Até então, ele mantinha uma postura de cooperação, com um álibi sustentado por sua namorada e por sua mãe. Parecia que nada poderia incriminá-lo, mas os números não mentiam. A análise genética, uma ferramenta nova naquele início da década de 1990, havia feito o que nenhuma outra prova até então conseguira: ligar diretamente Ken Register ao ocorrido com Crystal. E a questão acerca da amostra voluntariamente fornecida por Ken foi respondida quando alguns policiais revelaram que, quando eles abordaram Ken para lhe perguntar se ele concordava em fornecer uma amostra de DNA voluntariamente, ele não hesitou em colaborar. Ele entregou seu material genético voluntariamente, como tantos outros colegas e conhecidos de Crystal. No entanto, ao fazê-lo, ele demonstrou um desconhecimento revelador, pois, após fornecer a amostra de sangue, ele perguntou aos policiais: o que é DNA? A pergunta surpreendeu os investigadores. Embora a análise de DNA já fosse utilizada em casos criminais há cerca de 6 anos, ela ainda era relativamente nova para o público em geral, especialmente em estados como a Carolina do Sul, onde a tecnologia ainda não havia sido usada em nenhum processo criminal. O caso Crystal Todd se tornaria o primeiro no estado a contar com essa evidência como peça-chave. Ao questionar o que é DNA, Ken pareceu não compreender a implicação daquilo a que estava se submetendo. Isso, segundo os investigadores, poderia explicar por que ele concordou em dar a amostra, mesmo sendo o autor do crime. Ele não sabia que seu código genético poderia ser extraído, analisado e comparado com a amostra de sêmen encontrada no corpo de Crystal. Mas a ciência avançava depressa, e foi justamente esse desconhecimento sobre o alcance da tecnologia forense que se tornaria uma armadilha para Ken. Seu DNA estava no corpo de Crystal, e a partir dali, nenhuma justificativa ou álibi seria suficiente para apagar aquela evidência. Apesar da confissão, pouco tempo antes do julgamento, Ken tentou voltar atrás. Ele alegou que havia sido coagido e que os policiais mentiram sobre o conteúdo do bilhete. Realmente, a sua mãe não tinha escrito bilhete nenhum, mas mentir para um suspeito durante um interrogatório é legalmente permitido. As informações eram reveladoras e esmagadoras. O DNA, o histórico de comportamentos violentos e a própria confissão. Diante disso, o júri não teve dúvidas. Ken Register foi considerado culpado por homicídio, sequestro e agressão sexual. A sentença foi dura: prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, com um adicional de 30 anos. Após a condenação de Ken Register, a cidade de Conway ficou dividida entre o alívio por finalmente haver justiça e o espanto diante da identidade do verdadeiro culpado. Para muitos, era quase impossível acreditar que o jovem sorridente, conhecido desde a infância, fosse capaz de tamanha covardia. Mas os fatos eram incontestáveis. O DNA o ligava diretamente ao ocorrido. A confissão, ainda que posteriormente negada, coincidia com os detalhes daquela noite sombria, e as provas circunstanciais, como a caixa de faca e seu histórico de comportamento, consolidavam a narrativa de culpa. Mesmo assim,
A família de Ken manteve firme a sua tese de inocência. Sua mãe, que inicialmente havia fornecido um álibi para o filho, permaneceu ao lado dele, afirmando que lembrava claramente da hora em que ele chegou em casa naquela noite. Ela dizia: "Sei que o vi, ele estava ali." Mas para os investigadores, o tempo disponível entre o último contato de Crystal e o suposto retorno de Ken era mais que suficiente para ele cometer os atos, limpar os seus rastros e ainda voltar para casa. O caso deixou marcas profundas em toda a comunidade. Bonnie Faye Todd, a mãe de Crystal, todos os dias visita o túmulo da filha. Em meio à dor, ela agradece à ciência por ter revelado a verdade, pois, segundo ela, sem o DNA, o verdadeiro culpado jamais teria sido descoberto. Bonnie declarou que teria trocado de lugar com a filha se pudesse, e que não havia um dia sequer no qual ela não se perguntava se poderia ter feito algo diferente. O julgamento e a condenação de Ken Register também marcaram um momento importante na história do sistema judicial da Carolina do Sul. O caso foi o primeiro no estado a ser solucionado com o uso do DNA como principal evidência, demonstrando o potencial dessa tecnologia como ferramenta essencial na busca por justiça. Hoje, mesmo décadas já tendo se passado, o nome de Crystal ainda ressoa como um lembrete do quão frágil pode ser a confiança e do perigo que, às vezes, se esconde sob a aparência da familiaridade. Ela tinha apenas 17 anos, muitos sonhos pela frente, e foi traída por alguém que chamava de amigo. A história de Crystal permanece viva, ecoando como um alerta silencioso e uma homenagem à busca incansável pela verdade. A mãe de Crystal disse que ficou satisfeita com o veredito, mas que queria que Ken recebesse a pena de morte. Pessoas próximas o chamaram de perturbado, afirmando que havia algo muito errado com ele. Mesmo após a condenação, Ken e sua família continuaram a afirmar sua inocência. No entanto, testes posteriores de DNA, realizados em mais itens, confirmaram os resultados originais que ligavam Ken ao ocorrido. A mãe do rapaz diz saber onde ele estava naquela noite e o horário que chegou, mas ela diz não conseguir explicar os resultados das análises de DNA. Ela afirma que, apesar de haver muitas perguntas sem resposta, seu filho é inocente. Com base nos achados através das análises forenses, os investigadores acreditam que, ao deixar a cena, Ken Register estaria completamente coberto de sangue. A mãe de Crystal afirma que a mãe de Ken o ajudou a se limpar e que o sangue de Crystal também está em suas mãos. E você, acredita que uma mãe seria capaz de acobertar um ato tão brutal cometido pelo próprio filho? Você acha que ela enxergaria o horror nos olhos dele e ainda assim escolheria o silêncio em nome do instinto materno? Eu quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Caso tenha gostado, peço que suporte meu trabalho deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal. Se possível, deixe um comentário, pode ser apenas um ponto ou um emoji. Assim, o algoritmo da plataforma vai entender que você interagiu com o conteúdo e vai indicá-lo a mais pessoas. Caso você tenha interesse e também a possibilidade, considere se tornar um membro do canal Genética Forense. Assim, você vai ter acesso antecipado a todo o conteúdo que eu posto por aqui, além de acesso a conteúdo exclusivo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. Eu recomendo que você assista a este vídeo aqui, cujo link eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Para você que chegou até aqui, no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Beijinho e até lá!